Olá, meu amado, minha amada, juntos, graças a Deus, aqui na Rede Paulista, em nome de Jesus, o leão poderoso da tribo de Judá, nosso Deus e Senhor. Lembrando que nós, da Associação Jesus Leão de Judá, nós temos a nossa celebração eucarística de cura, libertação, onde muitos poderes são derramados, muita unção é derramada, o poder de Deus, muita unção é derramada sobre aqueles que clamam, que estão lá clamando a presença de Deus. Imaginem a igreja inteira clamando, né, suplicando o poder de Deus, o poder poderoso é redundante, né? O poder maravilhoso de Deus, o poder maravilhoso de Deus, esse Deus maravilhoso, fiel, Ele que é leão da tribo de Judá, Ele que é rosa de Saron, Ele que é lírio do vale. Esses dias me perguntaram, padre, o dízimo, como fazer com o dízimo, padre? É uma pergunta recorrente. Por quê? E às vezes nós falamos mais vezes aqui, porque sempre pessoas novas estão sintonizando a Rede Paulista, pessoas novas estão assistindo o programa, e essa dúvida é muito recorrente. Porque as pessoas, elas querem ser fiéis a Deus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. As pessoas querem ser fiéis a Deus. E como ser fiel a Deus? No livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, logo após Malaquias, já vem o primeiro evangelho, que é o evangelho de São Mateus. Então, no livro de Malaquias, está muito bem explicado a questão da oferta e do dízimo na igreja. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais, em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis, se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Olha que maravilha, irmãos. Primeiro Deus faz uma pergunta. Pode o homem enganar o seu Deus? Eu posso enganar a Deus? Você pode enganar a Deus? Você é capaz de enganar a Deus? Se a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos constantemente, nada está coberto aos olhos dele, tudo está descoberto aos olhos de Deus. Ele sabe absolutamente tudo. Pode o homem enganar o seu Deus? Claro que eu posso enganar o ser humano. Eu posso enganar o homem, mas a Deus não. Ao Criador não. Tudo, diz a Bíblia, está descoberto aos seus olhos. Cada ato meu, cada ato seu. Olha o que diz também Malaquias, ainda no capítulo 3, no versículo 16. Diante dele, diante do Senhor, foi escrito o livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o seu nome. Isso está em Malaquias 3, no versículo 16. Então Deus conhece absolutamente cada ato meu e cada ato seu, e ele escreve no livro. Há um livro que ele escreve os meus atos e os seus. Para escrever os meus atos e os seus, é porque Deus conhece absolutamente todos os meus atos e todos os seus atos. No Salmo 138, 139, nos diz a palavra de Deus que antes que a palavra chegue na minha língua, que eu possa falar, pronunciar a palavra, Deus já sabe o que eu vou falar. Tudo está descoberto aos olhos dele. Pode enganar o homem o seu Deus? Por que procurais enganar-me? Agora é Deus perguntando, por que vocês procuram me enganar? Se eu sei absolutamente tudo. Sei absolutamente quanto você pode consagrar de dízimo e quanto você consagra. Quanto você pode fazer de ofertar e quanto você realmente oferta. Quanto você pode e quanto realmente você oferta. Ele pergunta, por que procurais enganar-me? E ainda perguntais, Senhor, em que vos temos enganado? Olha que falsidade. Em que vos temos enganado? E Deus responde, no pagamento dos dízimos e nas ofertas. Por que dízimos? Porque muitas vezes eu tenho mais de um rendimento e você tem mais de um rendimento.
Então pode ser dízimos, sim. Lembrando, meus amados, que dízimo, a palavra dízimo, significa a 10ª parte. E no versículo 10 diz assim: pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo. Integralmente, irmãos. Apenas 10%, nem mais, nem menos. O que passar além já é oferta. Dízimo é exatamente 10%. Mas a Bíblia diz: pagai integralmente. Se é 10%, é 10%. Não 8%, não 6%, não 5%. Irmãos, Deus não é injusto. Não sejamos injustos com Ele. Ele fala claramente aqui: 10%, integralmente. Dízimo, 10ª parte. Não mais, não menos, integralmente. Pagou, consagrou o dízimo. E outra coisa, dízimo deve ser consagrado logo no início que você recebe os seus rendimentos, porque são as primícias, os primeiros frutos, os melhores frutos para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Seja dizimista fiel e as portas do céu se abrirão sobre você, porque Deus é fiel. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Meu amado, minha amada, vamos para o Evangelho. O Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao 44. São Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao 44. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se tu também, ao menos deste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz? Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Irmão, irmã, depois de falar aquela parábola, de explicar aquela parábola das minas, lembrando que a mina é uma moeda grega que equivale a meio quilo de prata, que foi multiplicado por um, multiplicado por outro, mas o terceiro não multiplicou, foi repreendido e foi expulso da presença do rei. Depois Jesus entra em Jerusalém solenemente, onde ele é aclamado, hosana ao filho de Davi. E quando ele entra em Jerusalém, é claro, ele vê a cidade santa, estava se aproximando a sua morte, a sua paixão. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele contempla Jerusalém e começou a chorar. Essa sensibilidade de Jesus, esse zelo de Jesus pela casa do Senhor. Lembramos até o profeta Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, quando o profeta Elias, quando estava no Monte Horebe, e o Senhor Deus passou e perguntou: Elias, o que fazes aqui? E ele diz assim: estou me consumindo de zelo pelo Senhor dos Exércitos. Zelo, se consumir de zelo, chegar até mesmo às lágrimas de amor, de zelo pela casa de Deus, pelo santuário de Deus. Porque Jesus, do Horto das Oliveiras, ele já via o templo de Jerusalém, o templo santo, que foi destruído no ano 70 da era cristã pelo exército romano, liderado pelo general Tito. Tito, ele invade a Terra Santa, invade a Cidade Santa, destrói Jerusalém e começa a diáspora, a saída dos hebreus, dos judeus pelo mundo. Então Jesus, ele sabia tudo isso que iria acontecer. Por quê? Porque Jerusalém não aceitou o rei. Jerusalém não quis reconhecer o príncipe da paz. Jesus diz: se também tu, ao menos deste dia que te é dado. Que dia? Ele estava lá, o dia da salvação. Aquele poderia ser o dia da salvação para Jerusalém. Se Jerusalém realmente reconhecesse Jesus, se os sacerdotes reconhecessem Jesus como Senhor, como Messias prometido. Estava escrito em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe se chamará Emanuel, Deus conosco. Jesus diz: olha, se você, Jerusalém,
reconhecesse nesse dia quem está aqui em teu meio. Conhecesses o que te pode trazer a paz. Quem é que pode trazer a paz? Jesus. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Jerusalém poderia ter sido poupada da destruição se o povo hebreu tivesse aceitado Jesus como príncipe da paz. Se o povo hebreu tivesse aceitado Jesus como o Messias prometido. Mas não, Jerusalém não aceitou. Os líderes judeus não aceitaram. O sumo sacerdote não aceitou. O templo não aceitou. Jesus, ele entra no templo e ele fica triste, chora sobre a cidade santa. Meu amado irmão, minha amada irmã, em Isaías capítulo 9, versículo 5, Jesus recebe 4 títulos: Pai eterno, Conselheiro admirável, Deus forte e Príncipe da paz. Pai eterno, Conselheiro admirável, Deus forte e Príncipe da paz. Jesus é o Príncipe da paz. Jesus é o Senhor da paz. Ele poderia ter trazido paz para Jerusalém, se Jerusalém tivesse aceitado o Senhor. Aceite Jesus. Abra o seu coração para Cristo. Entregue o seu coração para Cristo. Ele é o príncipe da paz. No coração onde Jesus mora, no coração onde Jesus habita, ele é o príncipe da paz. Este coração tem paz. Numa casa onde Jesus é o Senhor, onde ele habita, onde ele é o rei e senhor daquela casa, daquela família, aquela família tem paz. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Ele pode trazer a paz. Ele pode levar a paz para a sua casa, para a sua família. Se Jesus, ele reina no seu local de trabalho, ali existe a paz. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz. E onde está o príncipe da paz, não existe contenda, não existe espírito de confusão, não existe de discórdia, não existe espírito do mal que prevaleça na presença do príncipe da paz, Jesus o Senhor. Então, aceite Jesus. Convide Jesus para entrar no seu coração, para Jesus entrar na sua vida, entrar na sua casa. A vida é a casa é a sua vida. Então convide o Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, ó Jesus, príncipe da paz. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus, o leão de Judá.